Câmara. E foi, assim, acachapante a forma como todo mundo entendeu a importância de termos um registro físico nas nossas eleições, transparência. Eu gostaria até que, se possível, o Rodrigo colocasse na tela como que foi a votação em 2015. Olha só, eu não estou conseguindo ver o número daqui, mas foram 433 votos a favor, é isso, né? 433 a favor, 7 contra e 2 abstenções. Exatamente. O mesmo projeto de lei que agora está prestes a ser derrubado, né? Há 6 anos atrás foi votado e a grande esmagadora maioria, partidos de direita e de centro, partidos de esquerda, a imprensa, inclusive, também falava em grande parte dela, né, a favor dessa necessidade de nós termos uma forma de registro físico para poder usar duas formas, né? Continua usando a urna eletrônica. Eu acho que todo mundo já entendeu isso, apesar dessa propaganda, né, essa forçação de onda do TSE, a maioria das pessoas já entenderam do que a gente realmente está falando. Mas o que mudou de lá para cá? Bom, o que mudou é que lá, quando passou, por que não foi implementado? Porque a nossa Suprema Corte não deixou, declarou que seria inconstitucional. E é isso mesmo. Para eles, transparência nas eleições é inconstitucional. Usam o juridiquês, inventam milhares de narrativas, mas a verdade é que está ficando cada vez mais claro que existe uma fobia, um medo, um desespero do que a transparência nas eleições poderia mostrar para o Brasil. E eles estão dispostos a ir a qualquer limite, ultrapassar qualquer limite, inclusive causar uma ruptura no nosso país para impedir que o Brasil tenha uma eleição transparente. Aí fica aquela pergunta, o que é tão perigoso assim que precisa ser escondido a todas as custas? Inclusive à custa de um caos social, de uma ruptura do nosso país. Essa é a pergunta que fica. Aí nós temos essas pessoas que mudaram de opinião, a imprensa que mudou de opinião agora, apenas alguns se mantiveram coerentes. E para acrescentar uma coisa no comentário, a nossa live de hoje é assim, ameaças à democracia, né? E ontem foi Dia dos Pais, e eu passei o dia ontem pensando assim, olha, um dia eu não vou estar aqui mais, que mundo que vai ficar para os nossos filhos? E essa é uma preocupação que eu tenho cotidiana. Um dia eu não vou estar aqui mais e que mundo que vai ficar para os nossos filhos, para nossas próximas gerações? E eu sinto como se nós estivéssemos, de uma certa forma, fracassando, sabe? Nós estamos deixando a nossa democracia escorrer por entre os nossos dedos. Eu não vejo mais uma questão de ameaça à democracia. O que eu estou percebendo é que nós percebemos que não há democracia e que agora eles estão escancaradamente fazendo com que a parcela da população, enfiando pela goela, né? Que isso aqui vai ser uma supremocracia, ou uma juridocracia, como o Paulo disse, e vai ter que ser aceito. E aqui nós temos um outro problema. Tudo indica que nós vamos perder a PEC amanhã, que vai ser derrubada. Bom, o que é democracia, gente? Você vai lá, você vota no seu presidente, no seu governador, nos seus deputados federais, para você ter alguém lá que represente as suas vontades, os seus anseios, né, as suas demandas. E isso seria o quê? Você ter uma certa influência nos rumos que o país toma. O que está sendo cada vez mais percebido e está ficando cada vez mais claro? Hoje nós votamos um deputado federal, ele chega lá no Congresso, ele chega na Câmara, mas não é a nós, eleitores, que ele tem responsabilidade. É o STF, é o TSE, é ministros da Suprema Corte que foram escolhidos por presidentes corruptos, que inclusive um sofreu impeachment e o outro só não está preso porque escolheu esses ministros da Suprema Corte. Agora me fala, isso é democracia? Quando você tem lá deputados que viram as costas para o anseio da população, para que a maioria da população quer, e age de acordo com as determinações de alguns togados, e aí tem esse medo constante, essa narrativa de ditadura, de intervenção militar. Olha, eu vou dar um recado. Se houver algum general aí pensando em fazer uma intervenção, vista uma toga, segura o martelo, que a imprensa vai bater palma. Esse tipo de intervenção, a intervenção suprema, não só é bem vista, como é desejada. Batem palmas para isso. Então, a verdade é que não há democracia. O Brasil não é uma democracia mais. E derrubar a PEC do voto impresso, da transparência, é colocar o último prego no caixão. E é por isso que é difícil falar sobre isso sem deixar que as emoções cheguem à tona. E eu percebo no discurso do Paulo, eu percebo no discurso da Cris, em todos os programas que você participa, eu percebo nos vídeos do Kim, todos nós aqui que querendo ou não, temos um pouco de bom senso, é impossível falar desse assunto sem deixar os nervos chegar à flor da pele, não dá mais. A gente está a um triz de perdermos o resquício de democracia que nós acreditávamos ter.